O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu, Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Subiram a barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, para esta transmissão, para esta celebração, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, TV, Rádio e Internet. Estamos na terceira semana da Páscoa, hoje, segunda-feira, e as leituras nos convidam à maturidade. Primeiro nós olhamos esta figura importantíssima nos Atos dos Apóstolos, Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, e isso foi critério para que ele fosse escolhido para ser diácono da igreja. Então ele já tinha sido eleito diácono da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação, diz os Atos dos Apóstolos. E este homem, porque tinha o Cristo tão dentro de si, foi capaz de realizar maravilhas como o Cristo. As suas pregações, as suas palavras, os sinais que ele realizava, porque ele tinha acolhido o Cristo no seu coração, na sua alma, no seu ser. Tinha adotado de fato o Cristo como modelo de vida. E era isso que ele realizava. Ele pregava o Cristo, anunciava a ressurreição, e os sinais acompanhavam este homem. Será que os sinais do ressuscitado também acompanham a nossa vida? Nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos, muitas vezes, cheios do Espírito Santo de Deus, que fomos batizados, crismados, sacerdotes, fomos ungidos, consagrados a Deus. Pensemos um pouquinho. Estevão, cheio do Espírito Santo, realizava os prodígios, os milagres que o Cristo realizava. E por conta disso, já bem dizia Jesus: olha, por causa de mim, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados diante dos tribunais, mas vocês devem ser felizes por causa disso. E Estevão foi ali julgado, levantaram falsas testemunhas a respeito da vida de Estevão, dizendo que ele ensinava que o Cristo iria destruir o templo, que iria mudar os costumes. E como era a face de Estevão? Diz os Atos dos Apóstolos: o seu rosto era como o de um anjo. Meus irmãos, se nós estamos em Deus, nós temos uma fé madura. Se nós estamos em Deus,
Um dos sinais que nós apresentamos é a tranquilidade, é a serenidade, é a confiança em Deus. E nada nos abala. Estevão estava ali sereno, com o rosto como que de um anjo, em paz, porque sabia quem era o seu advogado. Era o Cristo, era o Paráclito, era o Espírito Santo, era o Pai. Nós hoje precisamos caminhar para esta maturidade e diante das perseguições que nós podemos passar, ou diante das tribulações que nós passamos e que nós estamos passando, que nós imitemos Estevão. Serenidade, confiança em Deus. Nada me abala, porque eu estou em Deus e Deus está comigo. Claro que a gente treme, claro que a gente tropeça, claro que a gente erra, mas se nós estamos em Deus, meus irmãos, nós vamos ter um rosto também como de um anjo, como Estevão. Foi blasfemado, foi julgado, mentiram a respeito dele, mas sereno, na paz, porque a paz estava com ele, o Cristo estava com ele. Essa maturidade que Estevão alcançou, nós precisamos alcançar também. Precisamos alcançar essa maturidade. E Jesus, no Evangelho, estava chamando para esta maturidade. Ele havia multiplicado os pães, nós escutamos aqui, o diácono acabou de proclamar. Viram Jesus andando sobre as águas, olha só quantos sinais aquele povo viu Jesus realizar. Mas Jesus não queria fama, Jesus não queria aplausos, deu um jeito de se esconder, foi para o outro lado da margem, lá em Cafarnaum. Depois a multidão achou ele de novo, os discípulos acharam ele de novo. Olha, o Senhor, estão aí te procurando, tal. E Jesus aproveitou para dar a lição. Olha, não busquem, vocês estão me buscando por causa do pão, por causa dos pães. Não busquem os alimentos que perecem, busquem o verdadeiro alimento. Meus irmãos, qual é o verdadeiro alimento? É Ele mesmo, é o Cristo. Na nossa caminhada, nós precisamos evoluir, progredir, como a gente cantou no Salmo, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Nós precisamos progredir. Claro que talvez Nosso Senhor me chamou através de uma música, Nosso Senhor me chamou através de um milagre, Nosso Senhor te chamou através de uma graça, você foi despertado. Mas eu não posso ficar atrás de Jesus a fim de uma satisfação espiritual, de um gozo espiritual que uma música pode nos dar, que um milagre pode nos dar, ou qualquer outro benefício que Deus pode até nos dar. Só que nós somos chamados a não ficar no alimento que perece, mas no alimento não perecível, que é Ele, é o Cristo, é a sua palavra. As instituições que nós temos, por aí, elas costumam fazer campanhas para adquirir alimentos não perecíveis, não é assim? Nossos vicentinos, que graças a Deus fazem um trabalho maravilhoso. Alimento não perecível, ou seja, que não se estraga com facilidade. E quais são os alimentos perecíveis? No meu estudo que eu estava fazendo, ou semi-perecíveis ou perecíveis. Quais são esses alimentos? São aqueles que se perdem rapidamente e que precisam ser armazenados em local apropriado, que precisam estar num local quente ou num local frio para não estragar. Esses são os alimentos que perecem rapidamente. E os não perecíveis são aqueles que duram, que não se estragam com facilidade, que não precisam nem do frio nem do calor, mas um ambiente fresco ali, e até resistiriam ao calor ou resistem ao frio. A nossa fé, ela é uma fé perecível
ou uma fé não perecível? A nossa fé e a nossa caminhada com Deus, ela se perde quando está frio ou quando está calor, quando vem o sol ou quando vem a chuva, logo se estraga. Então é uma fé, infelizmente, perecível. Nós somos chamados a ter uma fé não perecível, ou seja, que resista ao sol, à chuva, ao calor, ao frio. Quando tudo está bem, quando tudo está mal, é uma fé não perecível, porque confiou e confia em Deus. Nós estamos num tempo em que somos chamados a ter uma fé não perecível. Sem o templo, sem o sacerdote, até mesmo sem a Eucaristia, meu Deus do céu. Nós estamos nesse tempo, meus irmãos. Eu não tenho a Eucaristia, eu não tenho o templo, eu não tenho o sacerdote, mas eu tenho a fé na palavra e, graças a Deus, tem a TV Canção Nova e outras emissoras católicas que alimentam a minha fé. Mas, padre, como é que eu faço para ter, então, esta fé não perecível? 3 dicas, pelo menos, que o padre quer dar aqui para você. Uma fé não perecível. Como é que eu consigo? É a fé em Deus, onde nós adquirimos, é claro, pelo batismo, herdado, né? Nós herdamos dos nossos pais. Mas como nós cultivamos essa fé? A oração. Como nós cultivamos esta fé? Através do estudo. Como nós cultivamos esta fé? Praticando esta fé, tomando consciência de que independe se está sol, se está chuva, se eu estou bem, se eu estou mal, eu permaneço em Deus e sei que os sofrimentos fazem parte da minha vida, da nossa vida. Vamos alimentar então, irmãos, esta fé não perecível, ou seja, madura. Estevão tinha uma fé madura. Seu rosto era como de um anjo. Foi acusado, foi condenado, depois a gente vai escutar, né? Foi apedrejado, mas estava tranquilo, porque ele estava com Deus e Deus estava com ele. Nós somos chamados a ter esta fé imperecível, não perecível, que aguenta as dificuldades, que aguenta as tribulações. Como é possível isso? Volto a dizer, a oração e o estudo. Aproveite esse tempo que você está mais em casa para estudar mais a fé, para estudar o catecismo da Igreja Católica, para estudar algum livro que fale a respeito da fé. Estude a vida dos santos. Os santos foram homens de fé, mulheres de fé, que aguentaram cada barreira, que aguentaram cada tranco. Nós somos chamados a imitá-los, a ter uma fé não perecível, que não perece, que não se estraga com o vento, com a chuva, com o sol, mas que aguenta, que resiste. Vamos pedir essa graça a nosso Senhor nesta Eucaristia, de termos uma fé não perecível, ou seja, uma fé madura. Mesmo que mintam a respeito de nós, mesmo que falem mal de nós, nós ficamos em paz. Porque a paz está dentro de nós, porque o Cristo está dentro de nós, vivendo em nós. E Ele é o nosso juiz. Ele vai nos defender. Te convido a inclinar um pouquinho a sua cabeça e a fazer a sua oração, pedindo essa graça de ter uma fé imperecível, de ter uma fé não perecível, que não se perde. Ah, quantas vezes nós nos perdemos porque ficamos apoiados em coisas, nas pessoas, e por isso, quando veio a tribulação, a gente acabou caindo. Não, somos chamados a ficar com o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento é o Cristo, irmãos. O Cristo Eucaristia, o Cristo Palavra, que você está sendo alimentado agora. E que você, que eu, que nós possamos crescer, que nós possamos progredir cada vez mais na nossa fé. Obrigado, Senhor, por esta palavra, e queremos sim crescer. Dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me
uma fé nova.